Olá! Nesse vídeo, irei ensinar a estrutura de decisão switch. Essa estrutura é bem parecida com o if-else. A única diferença é que a gente só tem a operação de igualdade. A gente não consegue testar se é diferente, se é maior igual, se é menor. A gente só consegue testar se é igual. Então vamos começar pegando o menu do último vídeo. Porque o switch é bom para usar em menus, que só tem teste simples. Se for igual a 1, se for igual a 2, a 3 e assim por diante. Ele começa escrevendo switch. Aqui é parecido com if e tem o escopo. Aqui dentro vai entrar qual variável que a gente quer testar a igualdade. No nosso caso aqui a gente vai usar a opção. Então ele vai pegar essa variável e testar se é igual a alguma coisa. Se é igual ao quê? A gente vai usar case e o que a gente vai testar. A gente pode usar um número ou um caractere. Então, 1, por exemplo. E ele termina com um break. Então, o que está fazendo aqui? Isso aqui está falando, observe o opção. Aí, caso o opção seja igual a 1, ao caractere 1, ou o número 49, ele executa o que está entre o case e o break. Então, sempre tem que terminar com um break. Então, vamos fazer a mesma coisa que a aula anterior. Se a gente digita 1, a gente imprime opção 1. Então, caso a opção que a gente digita for 1, ele vai imprimir isso. Para pôr o próximo, é muito simples. Você põe case 2, por exemplo. E o break para finalizar. Então, caso seja 2, a gente vai imprimir opção 2 e assim por diante. Então, esse daqui é a mesma coisa que o if-else anterior que a gente viu. Igual esse daqui. Ele está fazendo, essa parte aqui está fazendo a mesma coisa aqui e aqui. O else final é caso não seja nenhuma, que é esse daqui, a gente vai substituir o else por default e o break para encerrar. Então, se não for nenhum desses daqui, ele vai cair no default e a gente pode imprimir a mesma coisa. Então, vamos executar para ver que está funcionando. E está aqui, ele imprimiu o menu e está esperando a gente digitar alguma coisa. Então, vamos digitar o 3, por exemplo. Ele imprimiu aqui, opção 3. Por quê? Ele está observando o opção. Então, ele vem aqui. Opção é o quê? É 3. Então, ele vai testar se é 1, se é 2, se é 3. Aí, quando chegar aqui, ele vai ver que é igual. Que opção é igual a 3. Ao caractere 3 ou o inteiro 51. Então, ele vai entrar aqui, vai imprimir opção 3 e vai sair. Se não tivesse esse break, ele ia executar esses dois aqui ao mesmo tempo, porque não tem o break. O ponto de parada é o break. Ele vai entrar aqui no case 3 e vai executar aqui. Ele não achou break, ele vai continuar executando. Ele vai pular isso aqui, porque isso aqui só é usado quando ele chega aqui no switch, aqui na opção. Ele vai pular isso e vai imprimir isso aqui também, se não tem o break aqui. Por isso que a gente tem que usar o break. Então, vamos executar aqui para ver que vai acontecer isso. Digitei o 3, ele imprimiu opção 3, porque está aqui no case 3, e opção 4, porque ele não achou um break. Então, ele continua executando e parou nesse break aqui. Então, temos que ter o break sempre que terminar um caso. O final desse caso aqui, caso 3, é o break. Então, nessa lógica, a gente consegue aplicar o ou. Se a gente quiser fazer a opção ser 1, ou 2, ou 3 ao mesmo tempo, a gente consegue tirar o break aqui. Que aí, a gente consegue fazer assim. Caso ele seja 1, ele vai executar o que está aqui, por exemplo. Se for 1, ele vai executar esse printf. Se for 2, ele vai executar esse daqui também. Se for 3, ele vai executar isso aqui também. Então, a gente está fazendo como se fosse lá no if-else.
No if else a gente faz assim, ó, se opção igual a 1 ou opção igual a 2 ou opção igual a 3. Printf 1, 2, 3. Então, nesse caso aqui, ele vai executar a mesma coisa que esse caso aqui. Se for 1, ele vai imprimir 1, 2, 3. Se for 2, ele também vai imprimir 1, 2, 3. Se for 3, ele também vai imprimir 1, 2, 3. Nesse aqui, se for 1, ele vai imprimir 1, 2, 3. Ele para aqui por causa do break. Ele não continua executando por causa do break. Case 2, se for 2, ele também vai executar esse aqui e vai parar no break. Se for 3, ele também vai executar esse aqui e vai parar no break. Então, vou comentar aqui só para não imprimir duas vezes. E vamos executar. Que se a gente digitar um desses três aqui, vai imprimir a mesma coisa. Então, aqui vou digitar 1, ele imprimiu 1, 2, 3. Vou digitar 2, ele imprimiu 1, 2, 3 também. Vou digitar 3 e ele imprimiu 1, 2, 3 também. Então, aqui a gente consegue fazer um OR, que é o máximo que a gente consegue fazer, um OR. Porque o E não tem como. A gente não consegue fazer um conectivo aqui para fazer um E. Mas o OR a gente consegue, que é só colocar os três juntos aqui sem break, que a gente consegue fazer o OR. A gente também consegue fazer assim. Então, aqui, se a gente digitar 1, ele vai executar esse. Não achou o break, ele vai executar esse. Não achou o break, vai executar esse. Aí ele achou o break, ele para. Então, se a gente digitar 1, ele vai imprimir 1, 2 e 3. Se a gente digitar 2, ele vai imprimir 2 e 3. E se a gente digitar 3, ele vai imprimir só o 3. Porque o case está a partir do 3. Digitou 3 a partir do case 3, que ele vai imprimir ou fazer qualquer cálculo ou qualquer coisa. Então, vamos executar aqui. Ó, se a gente digitar 1, ele imprimiu 1, 2, 3. Se a gente digitar 2, ele imprimiu só 2 e 3. Porque ele foi a partir do caso 2. Ele vai a partir do caso 2, executando até achar um break. Quando ele acha um break, ele para. Se a gente digitar 3, ele vai a partir do 3, executando até achar o break e para. Como só tem esse printf, ele só imprimiu 3. Então é isso aí. Esse vídeo foi bem curto, mas é porque o mais complicado é o if else mesmo. O switch é bem simples, porque ele só tem o igual e o ou, que a gente não usa os conectivos, mas está por trás, é isso que está acontecendo. Esse daqui é um ou, no caso um ou se fosse tudo no mesmo, né? Se fosse assim. Aí, se ele digitar 1 ou 2 ou 3, ele faz isso. Se ele digitar os outros aqui, ele vai fazendo os outros. E o igual, que ele fica observando a opção. A gente digitou a opção aqui. Ele vem, testa aqui. Ó. Caso a opção seja 1, ele faz isso. Caso for 2, ele também faz isso. Caso for 3, ele também faz isso. Se for 4, ele faz isso. Se for 5, ele faz isso. Se for 6, ele faz isso. Se não for nenhum desses daqui, ele cai no default, que é o else lá do if. Desse aqui, ó. É esse else aqui. Então é isso aí. Esse foi o switch. Valeu por assistir. Falou.